como você tem orado diante de Deus, baseando-se nos feitos e méritos de Cristo ou confiando na própria oração, na performance da sua fé. Como você tem olhado para a vida, confiando no que você sabe, no que você tem, ou confiando no cuidado do Pai Celestial que o adotou em Cristo. Pai e filho caminhavam na praia catando conchinhas. Foi quando de longe o pai avistou uma grande e bela estrela do mar. Ele perguntou ao filho: "Você quer a estrela do mar?" O menino respondeu que sim. O pai foi pegá-la e, voltando, disse: "Venha, filho, segure-a." O menino tentou, mas hesitou. Foi quando o pai perguntou: "Qual é o problema? Você não quer mais a estrela do mar?" O menino respondeu: "Pai, as minhas mãos estão cheias de conchas." Para receber a estrela do mar, o menino precisava soltar as conchas. É o que acontece quando ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. Para tê-lo, nós precisamos soltar algumas coisas. É o que temos em Filipenses 3, a partir do verso de número 4, parte B. O apóstolo Paulo escreve: "Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, em si mesmo, na própria performance, na própria religião, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível." São as conchas do apóstolo Paulo. Do ponto de vista externo, ele era um hebreu quase que irretocável. Nada disso, porém, lhe fora suficiente para torná-lo agradável e aceitável aos olhos de Deus. Por isso, no verso 7 ele nos conta: "Mas o que para mim era lucro, toda esta lista, passei a considerar como perda por causa de Cristo, se comparada a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé." Ganhar Cristo é ser encontrado nele diante de Deus. E ser encontrado em Cristo é não confiar na própria justiça, é não confiar na própria carne, é não confiar na própria obra. É confiar na justiça que procede de Deus e se baseia na fé em Cristo. É abrir mão da justiça própria, da performance religiosa, do valor que eu e você pensamos que temos, para ter tudo em Cristo diante de Deus. Quando Paulo recebeu o Evangelho, ele abriu as mãos e deixou cair as conchas da carne, da justiça própria, da confiança em si mesmo. Por isso ele termina este parágrafo no verso 10.
Quero conhecer Cristo. Isto é o que vai do momento em que somos convertidos até o final da nossa vida. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o que você deveria estar fazendo durante esta pandemia. É o que teremos de fazer depois dela. É o que todo cristão deveria fazer até o último suspiro de vida, conhecer Cristo. Somos convertidos e matriculados na escola de Cristo. Precisamos conhecê-lo em seu poder, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Precisamos nos aproximar e nos identificar com o caminho que nos levará à glória. É assim a crucificação ou a perda da nossa justiça própria. Não foi o que Paulo disse em outro lugar? Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em você, meu irmão. Como você tem orado diante de Deus? Baseando-se nos feitos e méritos de Cristo ou confiando na própria oração, na performance da sua fé? Como você tem olhado para a vida? Confiando no que você sabe, no que você tem, ou confiando no cuidado do Pai Celestial que o adotou em Cristo? Esteja você nos primeiros passos da fé, ou já bem adiantado ao caminho. Solte as conchas da justiça própria e volte a confiar em Cristo. Ele é tudo o que você precisa diante de Deus.